Craquete gravando. Certo, a gente vai começar o sistema imune. Sistema imune, a principal função do sistema imune é promover a defesa do organismo e realizar a comunicação e comando. Tudo relacionado com a defesa. O sistema imune vai sempre se comunicar através de citocinas. Citocinas são consideradas os hormônios do sistema imune. O sistema imune é dividido em diversos órgãos. Nós temos os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários são a medula e o timo. A única função do timo é amadurecer os linfócitos B. Deixa eu ver se é B mesmo. Linfócito T. O timo, a única função é amadurecer o linfócito T. A medula óssea, formada por tecido hematopoético, a função dela em relação ao sistema imune, ela produz 3 tipos de células: os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos não têm muita relação com o sistema imune, estão mais relacionados com circulação. Agora, os glóbulos brancos e as plaquetas estão relacionados. As plaquetas, que são os mais simples, elas são fragmentos de células, são restos de células. No caso, é o megacariócito. Então, o megacariócito, quando sai da medula e vai para o tecido conjuntivo, ele é destruído. E esses restos de megacariócito são as plaquetas. A função da plaqueta é fazer cicatrização, coagulação sanguínea, é mais a parte sólida do sangue. Agora a gente vai para os glóbulos brancos, ou também conhecidos como os leucócitos, que são as células mais importantes do sistema imune. Nós temos 5 tipos de leucócitos. O primeiro tipo, que a gente tem em maior quantidade, são os neutrófilos. 70% são do neutrófilos. Os outros que a gente tem são os linfócitos, que são 20%. Dentro dos linfócitos, a gente tem 3 tipos de linfócitos: linfócito T, linfócito B e a NK. O linfócito T, ele é o linfócito mais fraco que tem. Ele sai da medula ainda sem potencial para combater qualquer tipo de micro-organismo. Então é por isso que ele tem que ir até o timo, e o timo vai amadurecer ele. Teoricamente, o timo vai dar a munição para ele poder agir. O linfócito B, ele já sai da medula pronto para agir, só que também não tem tanta potência. A célula mais importante para combater um vírus ou qualquer corpo estranho é a NK, Natural Killer. Então é importante que às vezes ela até destrói coisas que não era para destruir. Aí depois a gente já falou dos neutrófilos, que são 70, os linfócitos, que tem 3 tipos. Os próximos 3 são 10% dos glóbulos brancos. Eosinófilos e basófilos não tem muita importância. A gente tem que lembrar agora dos monócitos, que os monócitos, quando saem também da medula, eles são transformados no tecido conjuntivo em macrófagos. E os macrófagos são os responsáveis por fazer a fagocitose. Então, esses são mais importantes. Então, dos glóbulos brancos, a gente tem os neutrófilos, que são a maioria, os linfócitos, que são divididos em 3, linfócito T, B e NK. O T sai sem amadurecer e tem que ir para o timo ser amadurecido. O B já sai pronto para ação, só que não é tão potente, e a NK é mais potente. Em relação ao monócito, tem que lembrar que ele se transforma em macrófago, e o macrófago é responsável por fazer a fagocitose. Então a gente já falou da medula e do timo, que são os órgãos linfóides primários. Aí tem os órgãos linfóides secundários, que é o baço, e os linfonodos. A função do baço é retirar células mortas do sangue, e as funções dos linfonodos estão relacionadas com a circulação linfática. E eles armazenam as células do sistema imune. Então as células já ficam mais próximas de onde elas têm que agir. O sistema imune, ele age de acordo, ele tem uma resposta característica do sistema imune, que é a resposta imune. A resposta imune acontece toda vez que a gente tem um vírus ou um corpo estranho dentro do corpo, e a gente tem que eliminar isso. Como que funciona a resposta imune? A resposta imune é dividida em 3 fases. A primeira fase da resposta imune é a fase cognitiva, onde o corpo reconhece o antígeno. A gente tem linfócitos específicos que se ligam ao antígeno, reconhecendo que existe um corpo estranho. Então é a primeira fase, fase cognitiva. Ou você pode colocar mais simplesmente, fase de reconhecimento do corpo estranho. Segunda fase é a fase de ativação. Nessa fase vai acontecer a proliferação e a diferenciação. Então eu vou ter que produzir mais células para combater o vírus e vou ter que diferenciar. Então essas células que eu estou produzindo, elas vão ser exclusivas para combater aquele vírus, aquele corpo estranho. Se vir um outro corpo estranho, aquelas células não vão combater. Então é aqui que a gente gera a memória do sistema imune. Então a primeira fase cognitiva, que é reconhecimento. Segunda fase, ativação. Eu faço a proliferação e a diferenciação.
E a terceira fase é a fase onde a gente elimina mesmo. Então a gente já multiplicou, já diferenciou. Então nessa fase a gente vai eliminar o corpo estranho. Como? Através de fazendo fagocitose, os monócitos, as citocinas, vão tudo agir para tentar eliminar esse corpo estranho e defender o corpo. A gente tem que lembrar que toda vez que a gente fala de antígeno, a gente fala de um corpo estranho que está dentro do corpo provocando alguma reação. Essas são as 3 fases da resposta imune. Aí agora a gente tem 2 tipos de imunidade. A primeira imunidade é a imunidade inata. A imunidade inata é a primeira linha de defesa que a gente tem no corpo humano. Ela não tem memória e ela não é específica. Então o que acontece? A gente já nasce com ela já. Então são características que a gente já nasce para defender o nosso corpo. Ela é formada por 3 componentes. As barreiras físicas, no caso dos exemplos são a pele, mucosa, cílios. O componente humoral, que é composto por substâncias que estão no sangue. No caso é o sistema de complemento, que são umas diversas proteínas que ficam no sangue defendendo o nosso organismo. E o terceiro tipo de componente é o componente celular, que são os neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células do sistema imune. Então a gente tem que lembrar: imunidade inata, primeira linha de defesa do corpo, não tem memória, não é específica, formada por 3 componentes: barreiras físicas, humorais e componente celular. Barreiras físicas é a pele e a mucosa, humoral, substâncias que estão no sangue, e o componente celular são neutrófilos, basófilos, células do sistema imune. O segundo tipo de imunidade que a gente tem é a imunidade adquirida. A imunidade adquirida, o organismo essa imunidade adquirida já tem memória e já é específica. Então, de acordo com aqueles vírus que a gente entra no nosso corpo, a gente vai se defendendo e cria aquela memória. Um exemplo clássico é tipo sarampo, rubéola, que a gente pega uma vez só. Na imunidade adquirida, a gente tem só 2 tipos de componente. O componente humoral, que são os anticorpos que ficam no sangue, e o componente celular, que vão ser os linfócitos T e B. Então a gente já falou das 3 fases da resposta imune e dos 2 tipos de imunidade. Eu vou mudar agora aqui, fazer